Documentos, imagens antigas, objetos repassados de pais para filhos, canções e brincadeiras transmitidas de geração em geração. Esses e outros registros que chamamos de memória não contam apenas a história do nosso estado, mas também nos ajudam a compreender os elementos que formam nossa identidade como mineiros. Neste episódio do Aqui Tem Mineiridade, te convidamos a conhecer histórias de preservação das memórias de Minas. Vamos lá? Essa casa onde a gente está, a gente chama de vila, e ela foi uma construção coletiva mesmo. Todo mundo ajudou a subir as paredes, fazer a laje, e eu gosto muito de falar desse lugar aqui, porque realmente era um evento a construção desse espaço, sabe? Quando eles chegaram aqui, na verdade, era só um barracão, não era como é hoje, era uma outra estrutura. E aí juntaram todos os irmãos, os primos, para poder fazer a reforma daqui. Primos, eu acho que deve ter mais de 50, assim. Minha família é muito grande. Eu lembro que as festas mesmo, Natal, festa junina, essas festas mais religiosas, assim, às vezes o portão ficava até aberto, assim, sabe? Pra caber gente mesmo, sabe? Aqui em casa é muito disso, sabe? A comida tá muito presente nessas horas, assim. Na hora de pedir desculpa, na hora da chegada de alguém. Eu acho que o que mais une a gente é o fogão a lenha, assim. É todo mundo em volta do fogão a lenha, comendo, conversando. A gente tinha uma mania de falar que não pode desperdiçar a lenha. E aí o fogão a lenha fica aceso até de noite. Então a gente fala que é comida de angu que a gente faz. Frango com quiabo, às vezes costelinhas. E até chegar de noite. Aí o povo ia embora só quando o fogão apagava. Assim. Se tem uma discussão, o povo, não, vamos fazer um almoço, vamos fazer um bolo para levar. Isso é uma coisa bem mineira que a gente tem, de reunir através da comida, de pedir desculpa. E essa questão de ver fotos também é muito legal, porque quem são os mais velhos, né, quando chega aqui e vê como que tá, eles ficam impressionados, porque teve muita mudança. A quantidade de pessoas que passaram por aqui ou que ficaram porque precisaram, assim, é muito legal. E eles vão contando os casos e parece que tem coisas que eu acho que até eu vivi naquela época, sabe? Meu avô, ele era um grande exemplo pra mim, assim. Ele era um cara muito contador de história também. Contava as histórias dos pais dele, dos avós, né? Que era como se fosse um quilombo onde eles viviam. Mais ou menos o que a gente faz aqui, né? Essa divisão de compartilhar tudo que a gente tem, de fazer, de plantar, de colher o próprio alimento. Que é muito mineira, muito nosso. Assim. Ele tinha um baúzinho que eu até fiquei com ele pra mim. Toda vez que ele pegava essa maleta, os netos já ficavam tipo assim, nossa, ele vai contar uma história. E eu uso até, né? Na minha profissão mesmo, às vezes com as crianças, eu uso dessa maleta pra contar a história pra elas também, sabe? E às vezes eu conto uma coisa simples, igual quando eu chego com essa maleta, e eles falam, o que tem aqui dentro? Eu falo, tem muita história. Eu cresci no bairro Floresta e no meio da minha graduação lá no IF, né, na minha faculdade, eu tive contato com uma matéria de patrimônio histórico. E nessa matéria eu desenvolvi como trabalho final uma cartilha aqui do bairro Floresta, que foi o bairro que eu cresci a minha vida inteira. Vivia nas ruas, brinquei nessa pracinha, brinquei em outras pracinhas, andava muito, eu sempre fui muito curiosa na rua. As casas, as edificações aqui já me chamavam a atenção. Eu acho que as ruas, elas têm esse espaço de convívio, de relacionamento, de você encontrar e conviver mesmo uma vida para fora da sua casa ou uma vida entre o lugar que você está indo. E hoje eu percebo o tanto que realmente a gente faz isso, né? Conversa muito com as pessoas. O mineiro é muito conversado, né? Você não chega lá na pracinha e senta e fica e aí vida que segue. Não, você chega, você encontra alguém, você começa a conversar com essa pessoa. Tá na janela, vê os vizinhos. A forma como as casas são colocadas no quarteirão, ela é uma especificidade muito típica dos quintais. Quando tem 4 casas, o meio delas vira um grande pátio. O meu olhar sobre isso, como arquiteta, tem muito a ver com essa questão do mineiro de receber, de acolher, de fazer comida. E aí, um processo bem legal da cartilha, que nós andamos pelo bairro e a gente ia investigando as casas. Eu acho que essa casa aqui
foi construída por esse arquiteto. Essa casa aqui pode ter sido construída de tal estilo. E ele tem uma característica muito boêmia. A gente vê isso de dia, de tarde, de noite. Se você vir ao Bairro Floresta de manhã, de tarde, de noite, aos finais de semana, você vai ver vários estabelecimentos abertos, estabelecimentos bares ou restaurantes e muita gente frequentando. Um ciclo muito grande de pessoas vindo de fora, não só do bairro. E uma outra característica também que eu percebo, e isso é muito do que eu convivo aqui enquanto moradora também, é o encontro entre os moradores. E você vai acompanhando o processo de vida dessas pessoas. Estabelece várias relações ali. Então, a rua é um espaço de convívio, ela é um espaço de paradas. O mineiro te olha, você não dá 2 segundos, ele já tá assim, ó. Bom? 5 minutos de conversa, às vezes você já tá até chamando pra tomar um cafezinho. Apesar da nossa família ser muito simples, né? Sempre gostou de comemorar, a gente sempre foi muito de celebrar. Qualquer situação era motivo de festa. E aí a gente comemorava só aqui. Aí minha tia Beth, irmã do meu pai, mais velha, teve a ideia da gente reunir nos almoços. Fazer almoço nos aniversários deles, pelo menos. E a gente voltou a se reunir. A ficha caiu, né? Ué, Zé, vamos fazer uma reunião de família. Tem anos que, né? Não tem ninguém de mal, ninguém brigou, não tem contato. A mineiridade fala alto, né? O que antes parecia tão distante, de repente a gente começou a de novo ter contato com os primos de Raposos, de Rio Acima. E aí fizemos nosso primeiro encontro, primeira festa da família, lá em Raposos. E a gente acha que um traço de personalidade nosso, que você construiu, aí você de repente reencontra esses primos, você vê que aquela alegria, aquele sorriso é nosso. A gente fala que quando vai alguém na nossa casa, né, a gente sempre tem um cafezinho, né, pai? Um pão de queijo, um cafezinho. Acho que o mineiro, ele acolhe. Eu acho que o mineiro é acolhedor. O mineiro, né, caladinho e tudo, mas a gente tem um acolhimento, né? Enche a mesa e a gente conversa e ri muito, né? A gente gosta muito de um fogão a lenha. E outra coisa, o fogão a lenha não pode estar virado com a lenha escondida, não. Ela tem que estar com a lenha, com o fogo, com a brasa, virado pra gente. Porque ali, na hora que a gente está conversando, a gente tem que ver o calor e o fogão tem que estar aceso. Enquanto tem lenha, tem conversa, tem choro, tem riso, tem lembranças e tem programações, tem planejamento para os próximos encontros. E aí a gente está bolando aí uma árvore genealógica para a gente dar um direcionamento para os mais novos, para saber quem é quem, saber a carinha da sua bisa, né? Vinha aí uma história de fotos para a gente poder relembrar quem pode relembrar, né, através das fotos e conhecer os novos que não sabiam quem é quem, saber, né? Estar com a família é muito importante, né? Ser mineiro, eu acho que é saber acolher as pessoas, né? A gente mora aqui há muitos anos e o pessoal todo aqui da rua, todo mundo fala que a gente sabe acolher as pessoas. Ser mineira, para mim, é você poder viajar e não esquecer da nossa raiz. É lembrar das nossas montanhas, é lembrar da nossa música, é lembrar do nosso pão de queijo, é sentir saudade. Uma alegria incontida. Meu esporte predileto é correr. Em 2019 eu comecei a correr Belo Horizonte, os bairros de Belo Horizonte, a borda deles, né, para entender um pouco mais sobre a cidade. Eu tenho muita curiosidade sobre isso. Isso foi despertando meu interesse em conhecer mais sobre a cidade e interesse em outras pessoas também, né? O projeto começou com o Lucas correndo sozinho. Hoje o Lucas corre com um monte de pessoas também curiosas em descobrir a cidade. Hoje a gente corre cada semana numa regional, então a gente varia. Então cada semana a gente está num cantinho de Belo Horizonte e conhecendo regiões que muitas das vezes a gente não iria por conta própria. Eu nunca vi ninguém
pegar uma cidade, destrinchar a cidade por bairros e correr os bairros da cidade para montar o quebra-cabeça dela. Essa é a nossa intenção. De mostrar que a corrida vai além de ir para uma pista de Cooper e ficar dando voltas no mesmo lugar. O mineiro, né, tem esse ar de desbravador. Eu tive a curiosidade de fazer isso com os bairros. Pessoas que querem só correr, elas acabam voltando para a pista de Cooper. E pessoas que têm a mineridade no DNA delas acabam continuando indo a gente chama de treino, mas é quase que um encontro, né, semanal, porque aqui a gente não tem competição, a gente não liga para velocidade nem para desempenho. A gente liga e sai de uma padaria gostosa ou de um bar interessante, isso está muito ligado à nossa essência do mineiro, né, de comer bem, de estar junto. A gente está sempre batendo papo na corrida sobre a história do bairro que a gente está correndo, olhando a casa que tem uma arquitetura legal, uma árvore tombada que a gente não quer que corte, ou um córrego que foi canalizado que a gente gostaria que tivesse aberto, e vai trocando informações sobre a história daquele local. E correndo com a gente toda semana são esses que têm a mineridade no DNA e que gostam de, depois de uma corrida, sentar no boteco para tomar uma cerveja gostosa, comer um petisco gostoso e falar sobre corrida, sobre esporte, sobre natureza, sobre bem-estar. Quando a gente começa a pesquisar a beirada do bairro, que você percebe que você vai passar dentro de uma vila, dentro de um aglomerado, dentro de um quilombo. Então isso te desperta uma curiosidade tão grande, te dá um orgulho tão grande de ser mineiro. Isso fez eu valorizar muito mais o meu estado, valorizar muito mais a minha cidade. Eu estou constantemente viajando, principalmente para cidades históricas e para o sul de Minas, ali a região das Águas, Caxambu, São Lourenço. E sempre que eu vou para essas cidades, eu tento correr os bairros daquela cidade. Já corri 4 bairros de Ouro Preto, já corri um de Poços de Caldas, já corri um de Juiz de Fora. Então sempre quando eu vou para alguma cidade do interior, eu tento conciliar minha agenda profissional, a corrida, para eu entender geograficamente ali onde que eu estou hospedado, que bairro que é, qual que é a história daquele bairro, se tem alguma vila, alguma comunidade, algo vizinho que remeta ao passado, e depois está liberado para tomar uma cerveja, comer um petisco, e a gente sempre termina e começa no bar. Preservar a memória de Minas é honrar experiências, histórias e tradições que moldam nossa identidade e nossa cultura. Garantir que esse legado chegue às gerações futuras é dar a elas a oportunidade de aprender com o passado e inspirar-se para o que está por vir. Aqui tem mineiridade. Oferecimento Gerdau. Brasileira de nascimento, mineira de coração.